Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje a gente vai aprender como configurar o protocolo BGP entre dois sistemas autônomos. Então, no caso, nós temos um sistema autônomo com o número 100, que está rodando o protocolo OSPF, que é um protocolo IGP, e um outro sistema autônomo que também está rodando o OSPF, e o número desse sistema autônomo é 200. Claro que eles poderiam estar usando algoritmos diferentes, mas aqui, por fins de exemplo, eles estão usando o mesmo algoritmo IGP. No caso, os roteadores de borda são o R1 e o R3. Eles têm uma conexão entre esses dois sistemas autônomos usando a interface F0/0, que está rodando o BGP, que faz essa conexão aqui. Esse protocolo BGP faz a comunicação entre os dois sistemas autônomos. Então, o primeiro passo para configurar essa rede é, inicialmente, atribuir os IPs a cada uma das interfaces. Então vamos inicializar roteadores. Configurar a fonte do meu terminal. Certo. No modo de configuração de R2, atribuo o IP, tem o IP do localhost e o IP dessa rede que é 192.168.100/24. Então, vamos lá, definir os IPs dessas interfaces. Eu entro na interface, loopback 0 e o IP. Eu adiciono ele no OSPF usando o IP OSPF, o ID. No caso, eu estou usando o ID sempre igual à área que eu estou configurando. No caso, que é a área 1. Então, eu adiciono essa rede no OSPF ou no chute. Agora, eu vou configurar outra interface, que é a F0/0. O endereço dela é 192.168.100. Essa interface é o ponto 2.255.255.24. Esqueci de colocar o endereço, o address. E adiciono ela para o OSPF, ID 1, área 1, e eu reinicio a interface. Então eu posso dar um do show interface brief. E vejo que eu configurei, todas as minhas interfaces estão rodando normalmente. Agora eu configuro outro roteador, esse mesmo sistema autônomo, mesma coisa. Entro na interface loopback, coloco o endereço de IP nela, 1.1.1, 255, 255. Ativo o SPF, IP, OSPF, 1, área 1. No chute. E agora eu configuro a interface F01 dela. Endereço 192.168.100.0, ponto 0 não, ponto 1, 55, 55, 55.0. Ativo o SPF, ID 1, área 1, e eu reinicio a interface física. Então, nesse momento, a gente já temos dois roteadores configurados, rodando o OSPF,
int br. Então, as minhas duas interfaces estão ativas. E nesse momento aqui, considerando essa topologia, eu consigo já pingar no meu loopback do roteador R2. Coisa que eu não conseguiria se o meu IGP não estivesse funcionando corretamente. Então a gente já vê que eu consigo pingar na minha loopback do R2. Então o que significa que minha configuração está correta. Agora, no caso da interface F0/0, que é a que vai rodar o protocolo BGP, eu só vou atribuir o endereço IP delas. Não vou mexer na configuração por enquanto. Então, o endereço é igual a 10. Note que ele já está em uma outra rede, que é essa daqui. 10.0.0.1 e a máscara é /24. Inicio a interface física. E isso daqui vai fazer com que configure em P certinho. Ele já está ativo, só não está rodando nenhum protocolo. Próximo passo, configurar a outra rede. Note que aqui é o SPF área 2. Então, config, term. Estou configurando R4. Então, entra na minha interface loopback. Coloco o endereço de IP dela. Então, 4.4.4.255.255.255.255. Ativo o SPF. Área 2. ID 2, área 2. E eu reinicio minha interface. Depois eu vou configurar a interface física, que é F0/0. Coloco o endereço nela, que no caso vai ser a rede 192.68.200.4, máscara 24/24. Ativo o SPF, área 2, certo? E eu reinicio minha interface física. Então, já está configurado. A gente pode fazer um teste só para ver se eu configurei os IPs corretamente. Do show IP interface brief. Então, configurado corretamente, ambos estão ativos, certo? Agora configurar a última interface, o último roteador, que é o R3. Então entra no modo de configuração, config terminal, entra na interface loopback dele, coloca IP address igual a 3.3.3, 255.255.255.255. Rodo, ativo o SPF nele, 2, área 2. Inicio. Agora eu vou configurar a interface F0/1. É 192.168.200.3.255.255.255.24. Ativo o SPF e reinicio minha interface física. Nesse momento, se tudo estiver correto, eu consigo já pingar do R3, já consigo pingar o loopback do outro roteador. Ping 444. Funcionou. Demorou um pouco para convergir, mas funcionou. Então aqui já está funcionando. A última coisa é configurar essa interface 00, que eu só vou colocar por enquanto o endereço IP dela. /24. Eu reinicio. Eu não coloquei ela no SPF. Por quê? Porque essas duas interfaces, entre esses dois roteadores, a gente tem que fechar um pareamento BGP. Que basicamente o que o BGP vai fazer? Ele vai transmitir para os outros sistemas autônomos quais são as rotas, quais são as redes que esse sistema autônomo está anunciando. Então,
a gente vai ter que fechar o pareamento entre eles e também dizer quais são as redes que eu estou anunciando. E como que a gente faz isso? A gente entra no R1. A gente entra no router, BGP, o número do sistema autônomo. No caso, no R1, ele está no sistema autônomo 100. Eu anuncio as redes que eu estou utilizando. Network 192, eu estou anunciando a rede 192, 168.100.0. Máscara 255, 255, 2550. Eu estou anunciando nas redes também dos meus endereços loopback. Na verdade, não é bom anunciar o endereço do loopback. Só vou anunciar só essa rede aqui por enquanto. Eu desativo a sumarização de endereço. Estou no auto summary. E agora eu coloco address family IPv4 e eu digo, na verdade, antes disso, eu tenho que dizer quem que é o meu vizinho. Então, neighbor. Então eu digo pro R1, quem que é meu vizinho BGP? No caso é o R3. E eu vou dizer que é qual o endereço IP da interface do R3 que está fechando o pareamento com o meu R1, com a interface do R1, que vai ser o 10.0.0.3 remote. A essa eu digo em qual sistema autônomo essa interface no qual eu estou dizendo que é meu vizinho está. No caso, o R3 está no sistema autônomo 200. Então eu coloco lá. Então eu já estou ensinando para o BGP, olha, esse endereço aqui é meu vizinho. Aqui o endereço é sempre, eu estou configurando R1, então o vizinho dele é essa interface que está conectada diretamente a ele. E agora eu vou configurar o que eles estão comunicando entre si. IPv4. E eu ativo esse vizinho. Olha, está permitindo comunicação IPv4 entre eles. Então eu coloco 10.0.0.3 está ativo. Activate. E agora eu dou Next. Aqui eu faço a mesma coisa. Router, BGP. Sistema autônomo que o R3 está é o 200. A rede que eu estou anunciando é a rede 192.168.200.0. Máscara 255, 255, 2550. Se eu, só para mostrar, se eu ver quais rotas esse roteador conhece, a gente vê que ele conhece só as redes que estão diretamente conectadas a ele. Ele não consegue ver, por exemplo, a rede 100, 9268.100, porque o R1 ainda não fechou o pareamento BGP com ele. Quando ele fechar em pareamento entre si, o R3 vai ter conhecimento que para chegar na rede 192.168.100 ele tem que transmitir para o R1. Então esse é o nosso objetivo. Então aqui o que a gente fez até então, a gente inicializou o BGP, a gente anunciou que nós temos a rede 192.168.100, agora eu tenho que fechar a nossa vizinhança com outro roteador para a gente trocar rotas entre si, para eles trocarem rotas entre si. Então 10.0.0.1, que é o endereço do vizinho dele. Eu digo qual que é o sistema autônomo que ele está. No caso é o 100, remote AS100. E agora o tipo de comunicação que eles permitem. Então, PV4. E eu coloco aqui neighbor, ou seja, vizinho 10.0.0.1. Ativo, eu consigo comunicação PV4 com ele. Agora se a gente vê quais rotas eles conhecem.
E agora a gente pode ver que depois de algum tempo, ele já, a partir do R1, ele já consegue ver que a rede 200 ele consegue ser acessado através da interface 10003, que é a interface de R3. E provavelmente a mesma coisa aconteceu com o R3, que também fechou o pareamento com o R1. Show IP host. Ele aprendeu a chegar na 9268.100. E aqui você vê, é possível ver o prefixo B, e o B indica que ele aprendeu essa rota através do BGP. Agora o próximo ponto é, a gente não quer simplesmente que os roteadores de bordo consigam identificar. O nosso objetivo é que todas as redes aqui dentro consigam ver as redes que o sistema autônomo 200 está disponibilizando. Se a gente entrar em algum roteador que não é os de bordo e dar um show IP route, a gente vê que ele não sabe chegar na rede 200 ainda, não sabe como enviar para essa rede que ele está anunciando. E o porquê que isso acontece? Porque o BGP ele aprendeu, mas aqui ele está rodando um outro protocolo que não tem informações nenhuma dessas redes. Então o que a gente faz? A gente pega as rotas que o BGP aprendeu aqui em R1 e distribui essas informações de rotas no protocolo SPF. Note que no R1 e no R3 ele está rodando dois protocolos de roteamento ao mesmo tempo. Ele roda o BGP, que faz esse pareamento entre o R1 e o R3, e ele também está rodando o OSPF, que comunica com a rede interna dele. Então eu vou pegar o que ele aprendeu aqui no BGP e jogar dentro da rede interna dele. Dessa forma, todo mundo aqui dentro vai saber como chegar na rede 192.168.200. Então, isso para fazer isso é simples, basta a gente entrar no R1, entra no modo de configuração, entra no protocolo OSPF, no caso do nosso router, OSPF e o process ID, no meu caso é 1, e eu uso o comando redistribute BGP, o número do sistema autônomo, no meu caso, na verdade é 100, que está rodando no R1, sistema autônomo 100, e o comando subnets, que é para trazer simplesmente subnets e não endereços IPs baseado em classes. E pronto, simples assim. Agora o protocolo OSPF já deve ter aprendido essa rota. Você dá um show IP route, que é claro, ele aprende ainda via BGP, mas o R2 já deve ter aprendido essa rota agora. Note que antes de eu ter rodado o comando, essas eram as rotas que ele conhecia. Agora ele atualizou e ele aprendeu aqui a rota 200. E a mesma coisa com o R4 do show IP route. Ele conhece a rede 200, que é que ele está, mas ele não conhece nada da 100. Então o que eu faço? Venho no roteador de borda, entro no OSPF dele, e aqui router, OSPF, número do processo ID, e eu faço uma redistribuição do que ele aprendeu no BGP dele, aqui no caso sistema autônomo 200, subnets, e já fiz a redistribuição. Pego tudo que ele aprendeu com o BGP e jogo na tabela de roteamento do OSPF. E o OSPF vai distribuir essas rotas para os demais roteadores que estão na mesma área daquele OSPF. Então, agora se eu voltar para o R4, o terminal do R4, e atualizar, a gente já vê que agora aparece essa outra rota aqui. Então, antes de eu ter feito a redistribuição, tinha essas rotas. Essas rotas se mantêm e uma rota nova é adicionada, que é para a rede 100. Então, em tese, já consigo pingar na rede 192.168.2. Deu R4.2 do ping. Pronto, ele já consegue pingar.
do R4 já consegui pingar na outra rede. Eu posso fazer também um trace para ver quais são as interfaces que ele percorreu. Que no caso, para verificar que ele percorreu por interface 192.168.203, essa daqui. Depois ele passou para 10.0.0.1, essa daqui, até atingir o objetivo que era 92.168.100.2, essa daqui. E atingiu. Mas e se eu quiser pingar a interface loopback? Ping do ping 200, 200, 222. Ele não vai atingir. Por quê? Porque quando eu configurei o meu OSPF, o meu BGP, perdão, eu só anunciei essa rede aqui. Eu não anunciei as redes dos loopbacks. Então ele não vai conseguir aprender essa rota. Ah, e se eu quiser adicionar essas redes? Então eu venho aqui no meu roteador R1, entro no meu BGP, então router, BGP 100, entro no modo de configuração antes, config term, entro no meu BGP e anuncio outras rotas, então network 222 mask 255, 255, 255, 255 e a do R1, o endereço loopback dele é 111. E pronto, já posso sair. Eu sei que meu OSPF já está anunciando essas redes e o R4 e o R3, então que vai aprender essas rotas com o BGP e vai redistribuir essas rotas aprendidas no OSPF, então o R4 já deve também ter aprendido essa rota. Se a gente dá um show IP route, a gente vê que ele já aprendeu como chegar no R4, no R2 e no R1. Então agora, o comando que tinha falhado, que era o ping no 2222, agora deve funcionar. E funcionou. Mas o mesmo não é válido ainda porque o R3, esse roteador de borda, não anunciou os loopbacks desse sistema autônomo. Então, se eu dar aqui um show IP route, a gente vê que as interfaces loopbacks do sistema autônomo 200 ainda não são visíveis no roteador R2. Então, basicamente é isso. A gente fecha o pareamento BGP entre as redes, anuncia quais redes a gente configura quais redes a gente está anunciando para os outros sistemas autônomos e depois faz a redistribuição do que o BGP aprendeu no protocolo IGP interno.